Olá, vamos falar sobre os 5 elementos na medicina tradicional chinesa. Eles compõem a natureza: a madeira, o fogo, o metal, a terra e a água. Eles, simbolicamente, são caracterizados como com sensações e sentimentos, cores, planetas e preferências alimentares, sons, a cor, a tonalidade da voz, a preferência de doce por salgado, os odores, a umidade do corpo, a respiração, o pulsar e o aspecto da língua. Então, tudo isso compõe a medicina tradicional chinesa. Pois é. Então, na nossa vida, nós sempre buscamos equilibrar a vida da gente. E é por meio desses elementos que nós vamos conquistar esse bem-estar. Mas como que nós vamos fazer isso? Vamos, então, por exemplo, na alimentação, comer uma alimentação bem colorida, que tenha os 5 elementos, ter uma vida mais regrada, cuidando mais de si, principalmente nas estações, cuidado com o vento, com o frio, com a umidade. Então, isso tudo vai dar um nível de vida bem melhor para você. Mas, por exemplo, na alimentação, vocês podem sempre, num dia só, você comer um pouquinho de adocicado, uma pontinha de alguma alimentação bem condimentada, chegando para o picante, comer um salgadinho, uma coisa na base do sal. Isso tudo vai melhorar para você, porque tem cada elemento tem um sabor. Então, ele vai melhorar. O azedo, por exemplo, ele tonifica o fígado. O amargo fortalece o coração. Como eu disse, acabei de dizer, o docicado, uma fruta, por exemplo, ele tonifica o nosso pâncreas e o estômago. Uma pontinha, né? Que vocês comam, por exemplo, uma pizza mais com bastante orégano, bastante condimento, o que vai acontecer? Ela fica até meio apimentada. Pode pôr uma coisa, ela fica mais forte o sabor de condimentos. Ela vai fortalecer o pulmão e o intestino grosso. E uma pitadinha de sal vai fortalecer o rim. Então, a alimentação ajuda muito nos 5 elementos. Mas vamos falar um bocadinho de cada um deles para vocês entenderem muito bem dos elementos. Então, nós vamos lá. Tem a madeira, o fogo, a terra, o metal e a água. A madeira, ela tem a cor verde, ela tonifica o fígado e a vesícula biliar, ela rege o sentimento da raiva, o ódio, aquelas implicâncias que a gente tem. Então, é aquela pessoa mais que qualquer coisinha fica com raiva, qualquer coisinha ela se implica com as coisas. Então, o elemento madeira tem tudo isso. Mas ele também tem a cor verde, ele é o vento, ele é a primavera, entendeu? Ele é o renascimento, ele renasce tudo. Então, nós vamos, em sequência, nós vamos para o elemento fogo. É o vermelho, ele tonifica o coração e o intestino delgado, ele é a alegria, o euforismo, ele é o calor, ele é yang, muito yang. Ele, como alimento, ele gosta do amargo. A comida amarga fortalece o coração. Um chocolate ou um café sem açúcar e sem adoçante, ele melhora o coração, gente. Entendeu?
entendeu? Não é você amar. Por isso que a gente fala, a pessoa amarga, que sempre reclama, que é o oposto da alegria. O que ele faz? O que a gente fala? Ele é uma pessoa amarga. Por quê? Porque é o que o elemento fogo traz pra gente. E ele é em negativo, ele é uma pessoa amarga. Ele é em positivo, em Yang, porque ele é o Yang, ela é uma pessoa alegre, feliz, aquela que chega e faz uma festa enorme com tudo, entendeu? Bom, em sequência passamos para a terra, o elemento terra, que rege o estômago e o vaso pâncreas, a imunidade, a cor é amarela, entendeu? Todos os alimentos que nascem na terra tonificam o estômago e o vaso pâncreas, entendeu? E emocionalmente, a pessoa preocupante, a pessoa que se preocupa demais, a pessoa que é ansiosa, essa emoção é que rege o elemento terra. Indo mais em sequência, nós vamos chegar no metal. O metal rege o pulmão e o intestino grosso. Emocionalmente, ele é da cor branca. Emocionalmente, ele rege a tristeza, a mágoa, a decepção. E também a culpa. A culpa traz uma desarmonia total para o pulmão. Uma pessoa que nunca fumou, nunca teve ninguém na casa que fuma, não convive com nada disso e morre de câncer de pulmão. Mas se você voltar na vida dele, ele teve uma tristeza enorme. Ele teve tristeza, uma tristeza muito grande, que gerou também uma culpa por não ter feito, por ter feito, ou por não ter ido ao encontro de um grande amor, ou porque te deixou. Então, a culpa em relação a essas atitudes faz com que ele chegue a ter uma patologia muito grande no pulmão. E muito mais também no intestino grosso. Certo? O intestino grosso, se ele está bravo, se ele está preso, automaticamente você está mal de pulmão. Você está com tosse, está com catarro. Entendeu? Agora, indo mais para frente, em sequência, nós vamos chegar no elemento água, que rege o rim e a bexiga. A cor é o preto e o azul bem escuro. O azul marinho, assim, é a cor que tonifica, que dá um pouco mais de vida, de força, de energia para o rim e para a bexiga. Entendeu? Ele é a comida salgada, ele rege o salgado. Mas emocionalmente, ele rege o medo, o pânico. A pessoa muito medo, muito pânico, ela está com uma desarmonia gigante no rim e na bexiga, entenderam? Então, isso tudo, dos 5 elementos, essa sequência tudo, gera para a gente entender melhor as coisas, as leis dos 5 elementos, que uma delas é a lei da geração. A lei da geração é a lei da mãe e o filho. A madeira é a mãe do fogo. O fogo é a mãe da terra. A terra é a mãe do metal. O metal é a mãe da água. E a água é a mãe da madeira. Vocês estão entendendo? Então, a geração mãe e filho, por quê? Porque mãe e filho, porque o elemento que é mãe, ele ajuda o elemento filho. A gente fala assim em acupuntura, filho doente, mãe doente. Então, se a madeira está doente, o rim também está doente. Então, a geração mãe e filho é muito importante, porque um gera energia para o outro. Vocês estão entendendo? Mas existe também a lei da dominância. A lei da dominância, ela domina o outro elemento. O elemento madeira domina a terra. Então, uma pessoa que está com o elemento madeira dominando a terra, ele tem uma desarmonia nos dois. Ele tem uma desarmonia na digestão, que é absurda. Não digere nada, mas não digere alimento, mas também aqui fora não digere situações. Não consegue digerir nada, entendeu? Você pode falar milhões de coisas que ela não entende e nem consegue entender mesmo. Ela não digere aquilo, não passa para a garganta para baixo. Isso significa o quê? Uma má digestão, muito mal, muito bile, muita náusea.
patologias grandes aí também, entendeu? Essa é a lei da dominância. Quando a terra domina a água, nossa, ela seca. Ela pode secar o rim. Ela pode mexer muito com a bexiga, entendeu? Então, a lei da dominância é onde um elemento domina o outro, entenderam? E existe a lei da contradominância, onde indica que onde a relação indica patologias no indivíduo que por exemplo, a madeira domina a terra, mas a terra também pode dominar a madeira. Essa é a lei da contradominância. Então, são 3 leis que movem os 5 elementos, movem as patologias, movem a sua vida. Como você vive, como você é, entendeu? Então, a lei da mãe e o filho gera energia para o filho. A mãe gera energia para o filho, ajuda o filho. A lei da dominância, um domina o outro. E a lei da contradominância. Essas 3 leis tomam conta dos 5 elementos. E ele é movido a isso, são os movimentos em geral. Então, eu já vou parar um pouquinho, depois eu volto de novo.